Meu filho desapareceu por 2 semanas. Quando fui até a casa dele, algo se mexia debaixo da cama. Mas para que você entenda o que realmente aconteceu naquele dia, preciso que voltemos um pouco no tempo. Para todos os efeitos, eu era apenas Bernadette, uma senhora de 72 anos, cujo único filho, Kaique, havia sumido sem deixar qualquer vestígio. E eu cumpri o meu papel com uma perfeição digna de um prêmio. Chorei na frente dos oficiais das autoridades locais, com a voz trêmula e embargada, descrevendo a camisa azul que ele usava na última vez que o vi. Aceitei o chá com açúcar que uma vizinha prestativa, a senhora Lúcia, me trouxe, balbuciando palavras de gratidão, enquanto minhas mãos tremiam de forma cenográfica, derramando um pouco do líquido no pires. Por fora, eu era um retrato vivo e trágico da dor materna, uma imagem de fragilidade que gerava compaixão instantânea. Por dentro, porém, cada lágrima era uma gota de veneno, destilada pacientemente ao longo de 20 longos anos, esperando o momento exato para ser servida no prato frio da vingança. Se você se sente emocionado pela minha história de dor e vingança e quer saber como essa teia meticulosamente tecida se desenrola, inscreva-se no canal. Acompanhe cada passo da minha jornada. Ninguém jamais desconfia de uma velhinha que passa os dias cuidando de suas plantas e fazendo crochê. Ninguém consegue imaginar que a mesma mão que tece uma toalha delicada, com pontos precisos e firmes, pode também tecer uma teia de vingança com a mesma paciência e letalidade. Enquanto os amigos de Kaique, jovens cheios de energia e boa vontade, criavam grupos de busca nas redes sociais e espalhavam cartazes com seu rosto sorridente pela vizinhança, eu repassava mentalmente cada detalhe do plano. 20 anos. 20 anos desde que Ricardo Torres destruiu meu marido, Inácio. Ele não era apenas meu marido, ele era o centro do meu universo. Inácio tinha um brilho único nos olhos, uma mente criativa que havia desenvolvido uma pequena invenção que mudaria nosso futuro para sempre. Ricardo, seu sócio, e a quem ele chamava de melhor amigo, roubou tudo: a patente, o dinheiro, a dignidade. O estresse e a humilhação esmagadora levaram Inácio de mim. Um ataque cardíaco fulminante, foi o que os médicos disseram. Eu chamo de assassinato lento e cruel. E Ricardo? Ele ergueu um império sobre as cinzas do meu marido e se transformou em um filantropo respeitado, um pilar da comunidade. A ironia era tão ácida, tão profunda, que se tornou o combustível que me manteve de pé. Meu querido filho, Kaique, nunca compreendeu essa chama que ardia em mim sem cessar. Ele é um bom rapaz, com um coração de ouro, profundamente leal à memória do pai, mas preferiria 1000 vezes deixar o passado para trás. Mãe, isso não vai trazer o papai de volta, ele me dizia com frequência, e em seus olhos eu via a mesma tristeza profunda que um dia vi nos de Inácio. Eu sabia que ele estava certo, mas a minha vingança não era para trazer ninguém de volta, era para garantir que a justiça, mesmo que tardia e feita com minhas próprias mãos, fosse finalmente cumprida. Convencê-lo a participar foi, sem dúvida, a parte mais difícil de todo o plano. Argumentei, implorei, usei todo o meu poder de persuasão. No fim, o amor de um filho por sua mãe é uma arma poderosa, talvez a mais poderosa de todas. Ele concordou, visivelmente relutante, em ser a isca. Ele era a peça fundamental da minha obra-prima. Seu desaparecimento foi o primeiro ato da nossa pequena e trágica peça teatral. As 2 semanas que se seguiram foram longas e tensas. Eu mantinha Kaique escondido em um pequeno imóvel que aluguei discretamente há alguns meses, um lugar anônimo, longe de tudo e de todos. Levava comida e suprimentos para ele sempre à noite, disfarçada com um lenço na cabeça e óculos escuros, como uma senhora voltando de um culto religioso tardio. Discutíamos os próximos passos em sussurros, sentados na cozinha mal iluminada. Ele estava ansioso, roendo as unhas, com medo de que algo desse errado. Eu, no entanto, sentia uma calma gélida e absoluta. Era a calma de quem esperou metade de uma vida por um único momento decisivo. A cada dia que passava, a notícia do desaparecimento do jovem técnico de TI ganhava mais espaço. Eu alimentava a imprensa com pequenas declarações cuidadosamente ensaiadas, sempre com a voz embargada, sempre parecendo frágil e à beira de um colapso. A comoção pública era essencial. Ricardo Torres era um homem obcecado pela própria imagem. Um escândalo era seu maior medo, sua única fraqueza. No 14º dia, o clímax do 2º ato finalmente chegou. Sentei-me na minha poltrona favorita, com uma xícara de chá de camomila fumegante ao lado, e disquei o
número que eu sabia de cor há 2 décadas. O número direto do escritório principal de Ricardo. Uma secretária com uma voz polida e impessoal atendeu. Gostaria de falar com o senhor Ricardo Torres, por favor. Meu nome é Bernadette. É um assunto estritamente pessoal e muito urgente. Ela tentou me barrar com desculpas corporativas, mas eu insisti, usando o tom de uma senhora idosa à beira do desespero total. Funcionou. Finalmente, a voz dele soou na linha, arrogante, impaciente. Pois não? Respirei fundo, convoquei as lágrimas que já estavam prontas e deixei minha voz falhar pateticamente. Senhor Ricardo, o senhor não me conhece, mas eu sou a viúva de Inácio. Eu sou a mãe de Kaique. Houve um silêncio pesado do outro lado. Eu podia quase visualizá-lo em sua cadeira de couro cara, a testa franzida em confusão e alarme. O que você quer? Ele perguntou, a voz agora mais baixa, impregnada de cautela. Meu filho desapareceu. Eu solucei, garantindo que o som da minha dor fosse claro e inconfundível. Faz 2 semanas. As autoridades não encontram absolutamente nada. Eu estou desesperada, senhor. Deixei um silêncio dramático pairar no ar por alguns segundos antes de desferir o golpe final e calculado. A última coisa que ele me disse, antes de sumir, foi que ia tentar procurar o senhor. Ele disse que precisava entender o que realmente aconteceu com o pai dele. Ele só queria conversar, só isso. A mentira saiu tão fluida, tão crível, que por um instante fugaz, quase acreditei nela. Do outro lado da linha, o silêncio era tão denso que parecia palpável. Ricardo sabia, tão certamente quanto eu, que ter seu nome associado ao desaparecimento de um rapaz seria um desastre de relações públicas. Senhor Ricardo, eu não sei mais a quem recorrer. O senhor é minha última esperança. Por favor, eu imploro, me ajude a encontrar meu filho. Eu não estava pedindo ajuda, estava lhe dando uma intimação velada. E ele, inteligente como era, entendeu perfeitamente a mensagem. Ele concordou, é claro. Sua principal preocupação era evitar mal-entendidos, como ele mesmo fez questão de frisar. Ele até sugeriu que nos encontrássemos em um lugar público, um café talvez, mas eu fui mais rápida e o interceptei. O apartamento dele está exatamente do jeito que ele deixou. Talvez o senhor, conhecendo a história do pai dele, possa ver alguma pista que a polícia não viu. Podemos ir até lá? Eu tenho a chave. Era a isca perfeita, irresistível. Ir ao apartamento de Kaique era a prova de que ele estava disposto a ajudar, um gesto controlado e privado para resolver o problema antes que ele se tornasse público. Marcamos para o dia seguinte, às 3 da tarde. Desliguei o telefone e pela primeira vez em 20 anos, sorri. Um sorriso genuíno, afiado como uma lâmina de barbear, que não alcançou meus olhos. A caçada estava quase no fim. No dia seguinte, cheguei ao apartamento de Kaique exatamente 1 hora antes do combinado. O lugar estava arrumado, mas eu intencionalmente deixei um copo usado sobre a mesa de centro e um livro aberto no sofá, para criar a ilusão convincente de uma vida normal interrompida abruptamente. O ar estava pesado de expectativa. Eu não sentia medo, apenas uma eletricidade correndo sob minha pele. Era a adrenalina da caçadora se aproximando de sua presa. Pontualmente às 3 da tarde, o interfone tocou. Era ele. Ricardo Torres subiu. Quando abri a porta, ele parecia exatamente como eu o lembrava das fotos nos jornais. Mais velho, os cabelos completamente grisalhos, vestindo um terno caro que cheirava a poder e a culpa mal disfarçada. Ele me ofereceu condolências forçadas, com um olhar que inspecionava o ambiente, procurando por câmeras ou ameaças invisíveis. Sinto muito pela sua situação, Bernadette, ele disse, com uma falsa compaixão que me revirou o estômago. Vamos dar uma olhada. Talvez ele tenha deixado algum bilhete, alguma coisa. Ele começou a andar pelo pequeno apartamento, abrindo gavetas com cuidado, olhando papéis sobre a mesa. Eu o seguia em silêncio, meu coração batendo um ritmo constante e frio, como um metrônomo marcando o tempo para o ato final. Ele era arrogante, completamente confiante de que estava no controle da situação, apenas acalmando uma velha senhora para proteger sua preciosa reputação. Ele então entrou no quarto de Kaique. O cômodo estava escuro, com as cortinas pesadas fechadas. Ele olhou em volta, viu o armário, a escrivaninha com o computador desligado, e foi então que ele parou de repente. Ele inclinou a cabeça como um animal que tivesse ouvido um som estranho, um som baixo, um arrastar suave, quase imperceptível. Ele olhou para baixo,
na direção da cama. E é aqui que voltamos ao exato início da minha história. Meu filho desapareceu por 2 semanas. Quando fui até a casa dele, algo se mexia debaixo da cama. Ricardo se agachou lentamente, seu rosto uma máscara de curiosidade e apreensão. E eu, parada na porta, segurando a respiração, sabia que o terceiro e último ato da minha vingança estava prestes a começar. O que estava debaixo da cama não era uma pista, era o ponto final na história de Ricardo Torres. E quem se mexia, com as cordas firmemente amarradas nos pulsos e uma mordaça na boca, era o próprio Kaique, cumprindo a última e crucial parte do nosso plano. Ricardo estava trancado no quarto comigo, e com a prova viva de um sequestro que ele seria acusado de cometer. O alarme silencioso que eu havia instalado já tinha sido acionado, e as autoridades estavam a caminho para pegar o sequestrador em flagrante, encontrado pela pobre e desesperada mãe. A teia, finalmente, estava completa. Ricardo Torres ergueu-se devagar, os olhos arregalados fixos na figura amarrada debaixo da cama. O choque inicial deu lugar a uma confusão profunda, e então, como o sol rompendo as nuvens de uma tempestade, a compreensão atingiu seu rosto. Ele se virou para mim, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. Aquele ar de superioridade, a confiança de quem comanda o mundo, desmoronou em segundos, substituído por um pânico cru e animal. "O que é isso?" Ele finalmente conseguiu sussurrar, a voz rouca. "Bernadette, que brincadeira é essa?" Eu mantive minha expressão de medo e fragilidade, mas por dentro, uma onda de satisfação gelada percorreu minhas veias. "Brincadeira?" repeti, minha voz um soluço ensaiado. "Eu encontrei meu filho, e encontrei você com ele. O que você fez com o meu Kaique?" A acusação o atingiu como um soco. Ele deu um passo para trás, balançando a cabeça em negação. "Não, eu não fiz nada. Eu vim aqui para te ajudar. Você me chamou!" ele gritou, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. "Isso é uma armadilha!" "Armadilha?" chorei, apontando um dedo trêmulo para Kaique, que se debatia de leve, emitindo sons abafados pela mordaça. "Meu filho está amarrado debaixo da cama e você me diz que é uma armadilha? Seu monstro!" Ele olhou de mim para Kaique e de volta para mim. A inteligência que o levou ao topo do mundo empresarial agora trabalhava furiosamente para processar o impossível. Ele viu a porta do quarto fechada, viu a minha postura, a de uma vítima encurralada. Ele entendeu. Tarde demais. "Você..." ele começou a dizer, o ódio substituindo o pânico em seus olhos. "Sua velha, você planejou isso." Antes que ele pudesse terminar a frase, o som distante de sirenes começou a cortar o silêncio da tarde. Um som fraco a princípio, mas que crescia a cada segundo, tornando-se mais alto, mais próximo, mais real. Era a música da minha vitória. O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele olhou para a janela, depois para a porta, como um animal enjaulado procurando uma saída. Não havia nenhuma. "Ninguém vai acreditar em você", ele rosnou, avançando em minha direção. "Eu sou Ricardo Torres, e você não é ninguém. Uma velhinha senil." Eu não recuei. Fiquei parada, o coração batendo forte, não de medo, mas de pura euforia. 20 anos de dor e raiva contida me davam uma força que ele jamais poderia compreender. "Eles vão acreditar no que virem", eu disse com uma calma assustadora. Um empresário respeitado, sozinho no quarto com um jovem desaparecido, amarrado e amordaçado. Quem parece mais crível? As sirenes agora estavam na rua. O som ensurdecedor. Batidas fortes soaram na porta do apartamento. "Autoridades locais! Abram a porta!" Ricardo congelou. O jogo havia acabado. Ele olhou para as próprias mãos, como se elas o tivessem traído. A reputação que ele passou a vida inteira construindo sobre os ossos do meu marido estava prestes a virar pó. Eu caminhei lentamente para fora do quarto, deixando-o ali, paralisado ao lado da cama. Passei pela sala e abri a porta do apartamento. 2 oficiais, um mais velho, de nome Sérgio, e um mais jovem, entraram com as armas em punho. "Senhora, a senhora está bem? Recebemos um alerta do seu sistema de alarme", disse Sérgio, seus olhos varrendo o local. Eu desabei em lágrimas, apontando para o quarto. "Meu filho! Eu o encontrei! Ele está lá, com aquele homem!" Os oficiais se moveram com rapidez e eficiência. Ouvi a voz de Ricardo gritando, protestando sua inocência. "É mentira dela! Olhem para ela! Ela armou tudo!" Mas suas palavras se perderam no caos. O oficial mais jovem entrou no quarto e logo depois gritou: "Sérgio, venha ver isso! Encontramos o rapaz." Poucos minutos depois, Ricardo Torres foi escoltado para fora do apartamento,
algemado. Seus olhos encontraram os meus por um breve instante. Neles, eu não vi mais arrogância, apenas a ruína de um homem que finalmente havia sido derrotado. Ele continuava gritando que era uma armadilha, que eu era uma mentirosa, mas para os vizinhos curiosos que se aglomeravam no corredor, ele era apenas um criminoso sendo preso. Kaique foi libertado, e uma equipe de paramédicos o examinou. Ele desempenhou seu papel com perfeição, tremendo e recusando-se a falar, os olhos cheios de um terror convincente. Eu o abracei, chorando em seu ombro, um choro que desta vez era de alívio e triunfo. Passamos horas prestando depoimento. Eu contei minha história cuidadosamente construída. O telefonema desesperado para Ricardo, sua oferta de ajuda, a terrível descoberta no apartamento. Cada palavra era uma pá de terra sobre o caixão de sua reputação. Mais tarde naquela noite, quando finalmente estávamos sozinhos em minha casa, o silêncio era pesado. Kaique sentou-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde planejamos tudo em sussurros. Ele ainda parecia abalado, não pela encenação, mas pelo peso do que havíamos feito. Acabou, mãe? Ele perguntou, a voz baixa. Eu coloquei uma xícara de chá em suas mãos. Minhas mãos não tremiam mais, estavam firmes. Sim, meu filho, agora e acabou. Ele olhou para mim, e em seus olhos eu vi a sombra do pai dele, mas também um respeito recém-descoberto. Ele nunca quis essa vingança, mas a executou por amor a mim. Ele vai ser preso? Ele perguntou. Preso? Talvez. Mas isso não importa, eu respondi, sentando-me à sua frente. O que importa é que o nome de Ricardo Torres estará para sempre ligado a um crime horrível. O filantropo, o pilar da comunidade, foi exposto como um monstro. Ninguém jamais vai olhar para ele da mesma forma. Sua verdadeira punição não é a prisão. É a perda de tudo o que ele construiu sobre a desgraça do seu pai. É a humilhação pública. É o império dele ruindo sobre o próprio peso da mentira. A senhora Lúcia desconfiará de minhas lágrimas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua intuição me interessa, pois cada detalhe pode ser crucial na minha história. Olhei para a fotografia de Inácio na parede. Seu sorriso parecia mais brilhante esta noite. 20 anos. 20 longos anos esperando por este dia. A justiça não veio pelos tribunais, mas veio, lenta, paciente e tecida com a mesma precisão de uma toalha de crochê, ponto por ponto. Eu não me sentia culpada. Eu sentia paz. Uma paz fria, profunda e absolutamente satisfatória. A vingança não trouxe meu marido de volta, mas garantiu que o homem que o destruiu pagasse com a única coisa que realmente valorizava, seu nome. E eu o arranquei dele com minhas próprias mãos. Os dias que se seguiram foram um borrão de flashes de câmeras, microfones empurrados na minha cara e a encenação constante da minha dor. Eu me tornei uma figura pública da noite para o dia, a mãe corajosa que, em sua busca desesperada, desmascarou um monstro. A história era perfeita demais, dramática demais para que a imprensa a ignorasse. O magnata sequestrador era uma manchete que vendia jornais e gerava cliques como nenhuma outra. O império de Ricardo Torres começou a tremer em suas fundações. A primeira rachadura apareceu quando sócios importantes emitiram notas públicas se distanciando dele. Depois, vieram os contratos cancelados e as ações da sua empresa despencando. Eu assistia a tudo do meu sofá, com uma xícara de chá nas mãos, saboreando cada notícia como se fosse um doce raro e delicioso. Kaique, por outro lado, se fechou. Ele passava os dias no quarto, de fones de ouvido, evitando o mundo. A culpa e o peso da nossa mentira eram mais pesados para ele. Eu entendia, mas não podia deixar que isso nos abalasse. A peça ainda não tinha terminado. Estávamos apenas no epílogo. Ricardo contratou o melhor e mais caro advogado da cidade, um homem chamado Dr. Magalhães, conhecido por sua falta de escrúpulos e sua habilidade em transformar vítimas em vilões. A estratégia dele ficou clara desde o início: me pintar como uma senhora senil e vingativa, que manipulou o próprio filho para destruir um homem inocente. Nos jornais, surgiam artigos plantados que questionavam minha sanidade e insinuavam um histórico de instabilidade emocional após a morte de Inácio. Eles tentaram usar a minha dor contra mim, transformando o meu luto de 20 anos em uma obsessão doentia. Durante meu depoimento oficial, um interrogatório que durou quase 6 horas, o Dr. Magalhães estava presente, observando cada movimento meu. Ele não podia me interrogar diretamente ainda, mas seus olhos frios tentavam me intimidar. Eu mantive a calma. Respondi a todas as perguntas com a mesma voz trêmula e frágil que usei desde o início. Contei a história de novo e de novo, sem mudar uma vírgula. A consistência era minha
aliada. A imagem de uma velhinha frágil, contando um trauma terrível, era muito mais poderosa do que as acusações veladas de um advogado caro. Eles subestimaram o poder da simplicidade. Uma semana depois, o Dr. Magalhães fez sua jogada. Ele me ligou diretamente. Um ato ousado e desesperado. Sua voz era suave, quase paternal. Ele falou sobre o terrível mal-entendido, sobre como a reputação de um bom homem estava sendo destruída e sobre como seria benéfico para todos encontrar uma solução amigável. Eu sabia o que estava vindo. Senhora Bernadette, ele disse com uma falsa solenidade. Meu cliente, o Sr. Ricardo Torres, está disposto a oferecer uma compensação financeira generosa pelo estresse e pelo trauma que a senhora e seu filho passaram, um valor substancial que garantiria um futuro tranquilo para ambos. Em troca, vocês apenas precisariam esclarecer os fatos, admitir que talvez, no desespero do momento, as coisas possam ter parecido diferentes do que realmente eram. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela minha respiração lenta e controlada. A oferta era nojenta, mas esperada. Era a forma como Ricardo sempre resolveu seus problemas. Com dinheiro. Ele comprou a patente de Inácio, comprou seu silêncio, comprou sua dignidade. E agora, achava que poderia comprar a minha. Doutor Magalhães, comecei. E minha voz não tinha mais nenhum traço de fragilidade. Era fria, firme e afiada. O senhor acha que isso é sobre dinheiro? O seu cliente construiu um castelo sobre o túmulo do meu marido. Ele usou a genialidade de Inácio para se tornar um rei, enquanto eu e meu filho ficávamos com as migalhas e as dívidas. Ele deixou meu marido morrer de tristeza e humilhação. Respirei fundo, sentindo o fogo de 20 anos queimar em meu peito. Não existe valor monetário no mundo que possa pagar por isso. Eu não quero o dinheiro de Ricardo Torres. Eu quero que ele sinta exatamente o que Inácio sentiu. A sensação de ter tudo arrancado de você, de ser exposto e humilhado publicamente. Eu quero que o nome dele vire pó, assim como ele transformou os sonhos do meu marido em pó. Diga ao seu cliente que a minha resposta é não, e que nos veremos no tribunal. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Naquele momento, eu sabia que tinha vencido. A recusa em aceitar o dinheiro era a prova final de que minha motivação não era ganância, mas uma busca por algo que eles jamais entenderiam. O julgamento nunca aconteceu. Diante das evidências esmagadoras, ele, sozinho no apartamento com Kaique amarrado e com a minha recusa em aceitar qualquer acordo, a pressão pública se tornou insustentável. A promotoria ofereceu um acordo para que ele se declarasse culpado de acusações menores, como cárcere privado, em troca de uma pena reduzida. Dr. Magalhães o aconselhou a aceitar. Ir a julgamento e arriscar que a história completa viesse à tona seria um suicídio. Ricardo Torres, o pilar da comunidade, confessou um crime. Ele não foi condenado a muitos anos de prisão, mas isso nunca foi o objetivo. O objetivo era a confissão, a admissão pública, a mancha indelével em seu nome. Ele perdeu tudo. A empresa, os amigos, o respeito. Tornou-se um pária. O homem que um dia foi um filantropo e agora era apenas um criminoso. Na noite em que a sentença foi anunciada, eu e Kaique estávamos sentados na cozinha, em silêncio. A mesma cozinha onde sussurramos nossos planos. Ele parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ele olhou para mim, seus olhos sérios. Valeu a pena, mãe? Ele perguntou, a voz baixa e genuína. Eu não precisei pensar na resposta. Olhei para a fotografia de Inácio na parede, o sorriso jovem e cheio de esperança congelado no tempo. Seu pai sonhava em mudar o mundo com a invenção dele. Eu disse, minha voz suave. Ricardo roubou esse sonho. Nós não podíamos devolver o sonho dele, meu filho, mas podíamos garantir que o ladrão não desfrutasse dos frutos do roubo para sempre. Nós devolvemos a honra ao nome do seu pai. Estendi minha mão sobre a mesa e segurei a dele. Sim, Kaique, valeu a pena. Pela primeira vez em 20 anos, eu senti uma paz verdadeira. Não era uma paz quente ou feliz. Era uma paz fria, quieta e absoluta. A paz de uma conta finalmente acertada. A teia que teci com tanta paciência havia cumprido seu propósito. A justiça, à minha maneira, havia sido feita. E ninguém jamais voltaria a desconfiar de uma velhinha que faz crochê. A paz que se instalou em minha casa nos dias seguintes era frágil como uma teia de aranha sob a chuva. Por fora, tudo parecia ter voltado ao normal. Eu regava minhas plantas pela manhã, o cheiro de terra molhada se misturando ao do café fresco. Meus dedos, agora firmes e seguros,
amigos voltaram a trabalhar no crochê, produzindo toalhas e centros de mesa com uma calma que beirava a meditação. Para os vizinhos, eu era a pobre Bernadette, recuperando-se bravamente de um trauma horrível, mas a paz era apenas minha. Kaique não a compartilhava. Ele se movia pela casa como um fantasma, os ombros curvados sob um peso que só nós dois conhecíamos. O som dos seus fones de ouvido se tornou a trilha sonora constante de sua presença, um muro de música para bloquear o mundo e talvez para me bloquear também. Você não comeu nada hoje, meu filho, eu dizia, colocando um prato de comida à sua frente na mesa da cozinha. Ele apenas balançava a cabeça, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. Não estou com fome, mãe. A distância entre nós crescia a cada dia, um abismo silencioso cavado pela nossa mentira compartilhada. Eu entendia sua angústia. Ele era um bom rapaz, com uma consciência que eu havia me dado ao luxo de suprimir há 20 anos. A vitória tinha um gosto doce para mim, mas para ele era amarga como fel. Ele via o rosto assustado de Ricardo Torres. Eu via a justiça para Inácio. Éramos dois atores que haviam deixado o palco, mas ele não conseguia tirar o figurino. Cerca de um mês após a sentença, quando a poeira parecia ter baixado, recebi um telefonema. Uma voz jovem e enérgica se apresentou como Laura Mendes, uma jornalista que havia coberto o caso desde o início. Dona Bernadette, espero não estar incomodando, ela disse com uma polidez estudada. Eu estou escrevendo um artigo mais aprofundado sobre o caso, focando na sua coragem e na resiliência da sua família. Gostaria de conversar com a senhora mais uma vez, se possível. Meu primeiro instinto foi recusar. A peça havia acabado, as cortinas haviam se fechado, mas algo em seu tom, uma curiosidade que ia além da simples reportagem, acendeu um pequeno alarme em minha mente. Claro, minha querida, terei prazer em conversar, respondi, minha voz adotando instantaneamente o tom suave e cansado que eu havia aperfeiçoado. Ela veio à minha casa na tarde seguinte. Era jovem, com olhos inteligentes e atentos que pareciam registrar cada detalhe. A fotografia de Inácio na parede, as minhas mãos trabalhando no crochê, a xícara de chá que eu servi. Ela fez as perguntas esperadas, sobre meu desespero, sobre a busca, sobre o alívio de encontrar Kaique. Respondi a tudo com a mesma história, as mesmas pausas dramáticas, mas então ela se inclinou um pouco para frente, seu caderno de anotações esquecido no colo. Tem uma coisa que eu nunca entendi direito, ela começou casualmente. O senhor Ricardo Torres, ele era um homem tão meticuloso, tão obcecado com a imagem, porque ele levaria Kaique para o próprio apartamento dele, um lugar tão obviamente ligado a ele. Parece descuidado, não acha? O ponto do meu crochê vacilou por uma fração de segundo. Era uma pergunta inteligente, uma ponta solta na minha trama perfeitamente tecida. Eu havia contado com a arrogância de Ricardo e com o choque do crime, para que ninguém questionasse a lógica. Eu não sei, minha filha, respondi, deixando um tremor proposital entrar em minha voz. Homens como ele acham que estão acima de tudo. Talvez ele pensasse que ninguém jamais o descobriria. A maldade não costuma ser lógica, não é mesmo? Ela assentiu, mas seus olhos não demonstravam total convencimento. Ela continuou com outras perguntas, mas aquela primeira já havia plantado uma semente de inquietação em mim. Aquela jornalista não estava apenas recontando uma história, ela estava procurando por outra. Naquela noite, contei a Kaique sobre a visita. Ele ficou pálido. Mãe, o que vamos fazer se ela descobrir? Ele sussurrou, a voz cheia de pânico. Ela não vai descobrir nada, porque não há nada para descobrir. Eu disse, com uma firmeza que eu não sentia por dentro. Somos as vítimas. Lembre-se disso, mas ele não se acalmou. Isso foi longe demais. Eu não aguento mais viver com essa mentira. A gente devia sumir, mudar de cidade, começar de novo, onde ninguém nos conheça. A sugestão dele me atingiu como um tapa. Abandonar esta casa, o lugar onde construí minha vida com Inácio, onde cada objeto guardava uma memória, deixar para trás o túmulo do meu marido, o palco da minha vitória? Nunca. Não seja tolo, Kaique. Fugir é o que os culpados fazem. E nós não somos culpados. Nós apenas equilibramos a balança. Nos dias que se seguiram, a ansiedade de Kaique se transformou em um desespero silencioso. Eu o encontrava acordado de madrugada, andando pela casa. Ele perdeu peso e olheiras escuras se formaram sob seus olhos, as mesmas que eu vi em Inácio nos seus últimos meses. A ironia era cruel. Minha vingança, feita em nome do pai, estava destruindo o filho. Enquanto isso, Laura Mendes continuava seu trabalho. Um pequeno artigo seu foi publicado, não acusatório, mas cheio de perguntas. Ele questionava a narrativa simples demais do magnata que subitamente comete um erro amador. Ela entrevistou ex-funcionários de Ricardo Torres, pessoas que o descreviam como paranoico e controlador, o oposto do sequestrador impulsivo que a polícia havia pintado. A
teia estava começando a se desfiar, fio por fio. Eu sabia que precisava agir. Meu plano original não contemplava um epílogo tão complicado. A paz que eu sentia estava sendo corroída pela ameaça da exposição. Uma noite, enquanto pesquisava sobre a jornalista na internet, descobri algo. Ela tinha um irmão mais novo, um rapaz que havia se envolvido com problemas, pequenas infrações, nada sério, mas o suficiente para manchar uma reputação. Um plano começou a se formar em minha mente, uma nova trama, mais escura e mais perigosa que a primeira. Envolveria plantar uma falsa pista, uma conexão anônima que ligasse o irmão dela a Ricardo Torres, sugerindo que a jornalista estava tentando limpar o nome de Ricardo para proteger sua própria família de um escândalo fabricado. Seria sujo, seria cruel, seria perfeito. Quando apresentei a ideia a Kaique, em sussurros na cozinha, como nos velhos tempos, ele recuou como se eu tivesse lhe apontado uma arma. Não, mãe, não, já chega, ele disse, a voz finalmente encontrando sua força. Nós destruímos um homem. Eu consigo viver com isso por você, pelo pai, mas eu não vou destruir uma mulher inocente que está apenas fazendo o seu trabalho. Eu não vou me tornar um monstro. Ela não é inocente, sibilei, a calma se quebrando pela primeira vez. Ela está tentando nos destruir. Você quer que tudo o que fizemos, todo o seu sacrifício, seja em vão? Quer que a memória do seu pai seja manchada de novo, com nós dois sendo chamados de mentirosos e fraudadores? Eu prefiro ser chamado de mentiroso a ser o que você está me pedindo para ser. Ele respondeu, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu te amo, mãe, mais do que tudo, e foi por isso que eu fiz o que fiz. Mas isso tem que parar. Se você der mais um passo nesse caminho, eu mesmo vou até aquela jornalista e conto toda a verdade. O ultimato pairou no ar entre nós. Pesado e irrefutável. Ele estava falando sério. Eu podia ver nos seus olhos a mesma determinação teimosa de Inácio. Eu o havia empurrado para o limite, e ele finalmente estava reagindo. Olhei para o meu filho, o homem que ele havia se tornado, e vi não apenas a sombra do pai, mas uma força que era só dele, uma força moral que eu havia perdido há muito tempo. Naquele momento, eu tive uma escolha a fazer. Poderia continuar minha guerra, sacrificando meu próprio filho no altar da minha vingança, ou poderia finalmente deixar o passado descansar. Olhei para a fotografia de Inácio na parede. Seu sorriso parecia me questionar. O que ele iria querer? Que eu salvasse seu legado destruindo nosso filho. A vingança me consumiu por 20 anos. Ela me deu um propósito, uma razão para acordar todas as manhãs. Mas agora, olhando para o rosto angustiado de Kaique, percebi que o preço final da minha guerra seria a alma dele, e esse era um preço que nem mesmo eu estava disposta a pagar. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma clareza dolorosa. A paz fria que eu sentia havia se derretido, dando lugar a algo novo, o medo de perder a única coisa que me restava. Está bem, Kaique, eu disse, minha voz baixa e rouca. Você venceu, não farei nada. Ele me olhou, desconfiado, esperando por um truque, uma manipulação, mas não havia nenhuma. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sendo completamente honesta. O plano morreria ali, naquela cozinha. Deixaríamos o destino seguir seu curso. Se Laura Mendes descobrisse a verdade, nós enfrentaríamos as consequências juntos. Estendi minha mão sobre a mesa, da mesma forma que fiz na noite em que tudo acabou. Ele hesitou por um momento, depois segurou minha mão. O aperto dele era firme, o de um homem, não mais o de um menino. A guerra contra Ricardo Torres havia acabado, mas a guerra dentro da minha própria casa, a luta para reconstruir o que havíamos quebrado, estava apenas começando. Valeu a pena? Eu já não tinha tanta certeza. Aquele aperto de mão na cozinha não trouxe a paz de volta, mas mudou o ar que respirávamos. O silêncio que se seguiu não era mais o da conspiração, mas o de uma trégua frágil, cheia de incertezas. Pela primeira vez em semanas, Kaique dormiu uma noite inteira. Eu o ouvi ressonando suavemente do meu quarto e senti um alívio que a queda de Ricardo Torres jamais me proporcionou. Eu havia ganhado a guerra contra meu inimigo, mas quase perdi a batalha pela alma do meu filho. Nos dias seguintes, ele começou a emergir lentamente da sua concha de angústia. Limpou o quarto, organizou seus equipamentos de computador e até preparou o café da manhã uma vez, um gesto simples que não fazia desde a adolescência. Ele se movia com um propósito renovado, enquanto eu me sentia completamente à deriva. Minha grande obra, o plano que consumiu 20 anos da minha existência, havia acabado. O crochê não era mais um disfarce, era apenas um passatempo. As plantas não eram mais uma fachada de inocência, eram apenas plantas que precisavam de água. Eu era apenas Bernadette, uma senhora de 72
62 anos, e não sabia mais o que fazer com minhas mãos e minha mente, agora terrivelmente vazias. A ameaça de Laura Mendes, no entanto, não desapareceu com o nosso acordo. Certa tarde, vi seu carro estacionado do outro lado da rua. Ela não veio até nossa porta, o que era ainda mais perturbador. Apenas ficou lá, observando a vizinhança, conversando casualmente com a senhora Lúcia, a mesma que me trouxe o chá no início de tudo. Meu coração gelou. Cada instinto em meu corpo gritava para que eu criasse uma nova mentira, um novo plano para desacreditá-la, para proteger nossa fortaleza. Olhei para Kaique, que também a viu pela janela da sala. Seu rosto ficou tenso, a mandíbula travada, mas ele não entrou em pânico como antes. Ele se virou para mim, os olhos firmes, e disse: "Deixa, mãe. O que tiver que ser, será. Nós enfrentamos juntos." A calma dele era a minha âncora e a minha punição. Ele estava pronto para pagar o preço, um preço que eu nunca quis que ele pagasse. Eu assenti com a cabeça, mas por dentro, a velha Bernadette, a estrategista, lutava desesperadamente para não assumir o controle. Tive que me forçar a sentar e pegar minhas agulhas, focando nos pontos para não focar na teia que minha mente insistia em querer tecer. Naquela noite, a quietude da casa era pesada. Kaique me encontrou na sala, sentada no escuro, olhando apenas para a fotografia de Inácio na parede. Ele acendeu um abajur e sentou-se ao meu lado no sofá. "Você acha que o pai teria orgulho do que fizemos?" Ele perguntou, a voz baixa e carregada de dúvida. Olhei para a foto, para o sorriso de Inácio, um sorriso que eu havia usado como combustível para o meu ódio por tanto tempo. A vingança me pareceu tão certa, tão justa, uma dívida que o mundo tinha comigo. Mas o que ela me trouxe no final? Uma vitória vazia e um filho quebrado. Eu o estava transformando em uma versão de mim mesma, amarga e consumida pelo passado. "Não", respondi, com uma honestidade que me custou caro. "Ele não teria orgulho do plano, Kaique. Ele odiaria a mentira, mas ele teria um orgulho imenso do homem que você se tornou, o homem que soube a hora de parar." Meus olhos se encheram de lágrimas. Desta vez, lágrimas verdadeiras, sem nenhum roteiro. Eram lágrimas de luto por Inácio, mas também de alívio por ainda ter meu filho ao meu lado, inteiro. A paz fria da vingança se foi, mas talvez, só talvez, pudéssemos encontrar um tipo diferente de paz. Uma paz quente e imperfeita, construída sobre as ruínas da nossa mentira. Aquele aperto de mão na cozinha não trouxe a paz de volta, mas mudou o ar que respirávamos. O silêncio que se seguiu não era mais o da conspiração, mas o de uma trégua frágil, cheia de incertezas. Pela primeira vez em semanas, Kaique dormiu uma noite inteira. Eu o ouvi ressonando suavemente do meu quarto, e senti um alívio que a queda de Ricardo Torres jamais me proporcionou. Eu havia ganhado a guerra contra meu inimigo, mas quase perdi a batalha pela alma do meu filho. Nos dias seguintes, ele começou a emergir lentamente da sua concha de angústia. Limpou o quarto, organizou seus equipamentos de computador e até preparou o café da manhã uma vez. Um gesto simples que não fazia desde a adolescência. Ele se movia com um propósito renovado, enquanto eu me sentia completamente à deriva. Minha grande obra, o plano que consumiu 20 anos da minha existência, havia acabado. O crochê não era mais um disfarce, era apenas um passatempo. As plantas não eram mais uma fachada de inocência. Eram apenas plantas que precisavam de água. Eu era apenas Bernadette, uma senhora de 72 anos, e não sabia mais o que fazer com minhas mãos e minha mente, agora terrivelmente vazias. Os dias se transformaram em uma rotina estranha. Eu cozinhava, cuidava da casa, e Kaique começou a procurar por trabalhos remotos, montando um pequeno escritório em seu quarto. Falávamos sobre coisas banais, o tempo, as notícias, o que teríamos para o jantar. Evitávamos o assunto como se fosse uma doença contagiosa, mas ele estava sempre lá, pairando no ar entre nós. A sombra de Laura Mendes também permanecia. Seu nome aparecia em artigos online, sempre ligados ao caso de Ricardo Torres, sempre com um tom investigativo que me deixava com o estômago revirado. Ela era como uma caçadora paciente, circulando sua presa, esperando o momento certo. Minha promessa a Kaique era um freio constante em meus instintos. Eu via as aberturas, as oportunidades de plantar uma semente de dúvida sobre a credibilidade dela, de criar uma distração, mas eu olhava para o meu filho, para a leveza que começava a voltar aos seus ombros e engolia o veneno que minha mente produzia. O preço da paz dele era a minha impotência, e eu estava aprendendo a pagá-lo. Numa terça-feira chuvosa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Dona Bernadette?" Uma voz
voz masculina, um pouco hesitante, perguntou. Meu nome é Sérgio. Eu não sei se a senhora se lembra de mim. Eu trabalhei com o Inácio há muitos anos. Eu era apenas um estagiário na época. Meu corpo inteiro enrijeceu. Sérgio. O nome era vagamente familiar. Um rosto jovem e ansioso em minhas memórias distantes. Sim, eu me lembro de você, Sérgio. O que deseja? Perguntei, a voz mais ríspida do que eu pretendia. Eu li as reportagens daquela jornalista, Laura Mendes, sobre o que aconteceu com seu filho e com o Ricardo Torres. E tem algo que me incomoda há 20 anos. Algo que eu nunca tive coragem de falar. O alarme em minha mente soou alto e claro. Do que você está falando? Perguntei, já me movendo para a cozinha, onde Kaique estava concentrado em seu computador. Ele levantou o olhar, sentindo minha atenção. Na semana antes de tudo acontecer com o Inácio, Sérgio continuou, a voz baixa. Ele parecia muito agitado. Ele me pediu para fazer cópias de uma série de documentos, mas para não usar a copiadora do escritório. Ele me deu dinheiro e pediu para eu ir a uma gráfica longe dali. Ele disse que era uma apólice de seguro. Eu não entendi na época. Era só um garoto. Mas depois de tudo o que aconteceu, da forma como o Ricardo assumiu tudo, eu sempre me perguntei sobre aqueles papéis. Eu nunca contei a ninguém, tive medo de perder meu emprego, de me envolver. Kaique agora estava de pé ao meu lado, ouvindo a conversa pelo viva-voz. Que papéis eram esses, Sérgio? Você sabe onde eles estão? Kaique perguntou, a voz urgente. Não, eu não sei, respondeu Sérgio. Eu entreguei as cópias e os originais para o Inácio. Ele disse que os guardaria em um lugar seguro, onde Ricardo jamais pensaria em procurar. Ele mencionou algo sobre as raízes da família, mas não deu detalhes. Olhe, eu sinto muito por ligar depois de tanto tempo, mas ler sobre a coragem de vocês me fez sentir um covarde. Eu só queria que soubessem disso. Talvez ajude em alguma coisa. Depois que desligamos, um novo tipo de silêncio tomou conta da cozinha. Não era de medo ou de trégua, mas de profunda reflexão. As raízes da família, Kaique repetiu, franzindo a testa. Seus olhos percorreram a cozinha e pararam na porta que levava ao pequeno porão, um lugar úmido e cheio de tralha que raramente usávamos. Era onde Inácio guardava suas ferramentas antigas e projetos inacabados. Nossos olhares se cruzaram. Sem dizer uma palavra, descemos as escadas de madeira que rangiam sob nossos pés. O cheiro de mofo e poeira era forte. Caixas de papelão empilhadas, móveis velhos cobertos por lençóis brancos. Era um cemitério de memórias. Inácio adorava aquele lugar. Dizia que era seu santuário. O que estamos procurando? Sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Uma apólice de seguro, respondeu Kaique, sua voz ecoando no espaço apertado. Começamos a procurar, movendo caixas pesadas e empoeiradas. Meus braços doíam, mas a adrenalina me mantinha em movimento. A estrategista em mim estava despertando, não para a vingança, mas para a verdade. Depois de quase uma hora, Kaique encontrou, dentro de uma velha caixa de ferramentas de metal, debaixo de uma camada de chaves de fenda e alicates enferrujados, havia um fundo falso, e lá dentro, um envelope grande e amarelado, selado com fita adesiva. Com as mãos trêmulas, Kaique o trouxe para a luz fraca da lâmpada do porão. Nós o abrimos na mesa da cozinha. Dentro, havia dezenas de páginas. Eram cópias de e-mails, extratos bancários, anotações manuscritas de Inácio e, o mais importante, uma cópia do contrato de sociedade original. As anotações de Inácio detalhavam, passo a passo, como Ricardo estava desviando fundos da empresa para contas pessoais, como ele havia alterado o registro da patente para constar apenas o nome dele, usando uma brecha legal que Inácio, em sua confiança cega, não havia percebido. Era a prova irrefutável do crime original. A prova de que Ricardo Torres não era apenas um ladrão, mas um criminoso meticuloso que havia planejado a destruição do meu marido por meses. Olhei para Kaique. Seu rosto era uma mistura de dor e validação. O pai sabia, ele sussurrou. Ele sabia de tudo. E estava se preparando para lutar. As lágrimas que vieram desta vez foram de um tipo diferente. Eram de orgulho. Meu Inácio não tinha sido apenas uma vítima passiva. Ele tinha sido um lutador até o fim. O ataque cardíaco não foi apenas pelo estresse da perda. Foi o golpe final em uma batalha que ele já estava travando. Essa revelação mudou tudo. Nossa vingança, o plano que eu teci com tanto cuidado, de repente pareceu pequena, quase infantil, em comparação com a verdade crua contida naqueles papéis. Nós havíamos punido Ricardo por um crime que inventamos, quando a prova do crime real dele estava debaixo de nossos narizes o tempo todo. A ironia era tão esmagadora que eu tive que me sentar. O que vamos fazer com isso, mãe? Kaique perguntou, a voz séria. A resposta parecia óbvia, e ao mesmo tempo,
a mais aterrorizante de todas. Entregar aqueles papéis significaria reabrir tudo. Significaria expor não apenas o crime de Ricardo, mas também o nosso. A teia que eu teci para prender um monstro acabaria nos prendendo também. Nós passamos a noite em claro, lendo e relendo cada palavra que Inácio escreveu. Era como ouvir a voz dele novamente, sua caligrafia apressada contando uma história de traição e desespero. Pela manhã, Kaique tomou a decisão. Eu vou ligar para ela, ele disse, referindo-se a Laura Mendes. Vou contar sobre o Sérgio e sobre o que encontramos. Ela merece saber a história completa. E nós vamos enfrentar o que vier, juntos. Eu queria gritar, queria impedi-lo, queria proteger meu filho das consequências de minhas ações. Mas olhei em seus olhos e vi a determinação de Inácio. Ele não estava mais disposto a viver na sombra de uma mentira, mesmo que fosse uma mentira construída para honrar o pai. Ele queria a verdade, não importando o custo. Tudo bem, meu filho, eu disse, minha voz firme, escondendo o terror que sentia. Faça a ligação. Laura Mendes chegou em menos de uma hora. Desta vez, ela não ficou no carro. Veio direto para a nossa porta. Nós a recebemos na sala de estar. O envelope amarelado sobre a mesa de centro, como uma bomba relógio. Ela olhou para nós, depois para o envelope, seus olhos inteligentes absorvendo a cena. Eu recebi uma ligação anônima há alguns dias. Ela começou sem rodeios, de um ex-funcionário chamado Sérgio. Ele me contou a mesma história que contou a vocês. Eu estava tentando rastrear o que poderiam ser esses documentos. Ela nos olhou com uma intensidade que me fez sentir completamente nua. Acho que vocês os encontraram. Kaique assentiu. Sim, mas há mais. Há a nossa parte da história. A história que ninguém conhece. Por uma hora inteira, nós contamos tudo. Eu comecei, minha voz surpreendentemente calma, descrevendo os 20 anos de dor e planejamento. Descrevi como usei a imagem de uma velhinha frágil para manipular todos ao meu redor. Descrevi como convenci Kaique a ser a isca. Kaique então assumiu, descrevendo as 2 semanas escondido, a ansiedade, a culpa. Ele contou sobre o confronto na cozinha, sobre como ele me forçou a parar. Laura Mendes ouviu em silêncio, sem fazer anotações, apenas nos observando. Seus olhos nunca deixaram os nossos. Quando terminamos, a sala estava imersa em um silêncio pesado. Eu esperava por julgamento, por desprezo. Em vez disso, vi em seus olhos uma centelha de compreensão. Eu sabia que havia algo errado. Ela disse finalmente, a voz baixa. A história não fazia sentido. A confissão de Ricardo foi rápida demais, limpa demais. Ele sacrificou alguns anos para proteger o império e a verdade sobre como o construiu. Ela pegou o envelope e começou a examinar os papéis. Sua expressão mudou de curiosidade para choque à medida que lia as anotações de Inácio. Isso, ela disse segurando uma das folhas. Isso muda tudo. Isso não é apenas uma história sobre um sequestro falso. É a história de um assassinato corporativo, de um roubo que durou décadas e de uma justiça que o sistema nunca conseguiu entregar. Ela levantou o olhar para mim. Você cometeu um crime, Bernadette. Vocês dois cometeram. Obstrução da justiça. Falso testemunho. A lista é longa. Meu coração afundou. Era o fim. Mas, ela continuou, e essa única palavra suspendeu todo o ar da sala. Vocês também trouxeram à luz um crime muito maior, um que teria permanecido enterrado para sempre. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando daquelas provas para os nossos rostos. Eu sou uma jornalista, ela disse, como se para se lembrar de sua própria função. Meu trabalho é contar a verdade, e a verdade aqui é muito mais complexa do que eu imaginava. Ela se levantou. Eu vou publicar esta história. A história inteira. Desde a traição de Ricardo Torres, 20 anos atrás, até o que vocês fizeram no mês passado. Vou incluir o testemunho de Sérgio e estas provas. Vou deixar o público e as autoridades decidirem o que fazer com tudo isso. Nos dias que se seguiram à visita dela, vivemos em um limbo. A cada toque do telefone, a cada carro que passava mais devagar na rua, meu coração saltava. Esperávamos a batida na porta, a chegada das autoridades locais. Mas nada aconteceu. Em vez disso, no domingo seguinte, a história de Laura Mendes foi publicada. Era a matéria de capa de um grande portal de notícias. O título era simples: A Teia de Bernadette, Vingança, Mentiras e a Verdade Enterrada de um Império. A história era devastadora. Ela não nos pintou como heróis nem como vilões. Ela nos pintou como pessoas. Descreveu minha dor e minha fúria calculista. Descreveu a lealdade e a crise de consciência de Kaique. E com as provas que encontramos, ela demoliu o que restava da reputação
investigação de Ricardo Torres, expondo-o não como um sequestrador impulsivo, mas como o arquiteto frio da ruína de meu marido. A reação do público foi uma avalanche. A história viralizou. As pessoas não sabiam como reagir. Alguns nos condenavam por termos feito justiça com as próprias mãos. Outros, muitos outros, nos viam com uma simpatia relutante. Viam em minha história a frustração de quem foi traído por um sistema que protege os ricos e poderosos. Ricardo Torres, que cumpria sua pena reduzida, tornou-se o homem mais odiado do país da noite para o dia. Novas investigações foram abertas contra ele, desta vez por fraude e crimes financeiros, com base nas provas de Inácio. Sua sentença por cárcere privado se tornou a menor de suas preocupações. Ele estava completamente e irremediavelmente arruinado, da forma que eu sempre sonhei, mas por razões que eu nunca planejei. Quanto a nós, as autoridades nos interrogaram. Contratamos um advogado, o Sr. Magalhães, que nos aconselhou a contar a verdade, exatamente como contamos para a jornalista. Diante da comoção pública e da natureza extraordinária do caso, a promotoria ofereceu um acordo. Teríamos que nos declarar culpados por obstrução da justiça. Não haveria pena de prisão, mas um longo período de serviço comunitário e uma multa pesada. Nós aceitamos. Na noite em que o acordo foi finalizado, eu e Kaique estávamos sentados na cozinha, no mesmo lugar onde tudo começou e terminou tantas vezes. A casa estava quieta. Não havia mais segredos sussurrados, nem medo, nem planos. Apenas o som suave da chuva batendo na janela. "Valeu a pena, mãe?" Ele perguntou de novo. A mesma pergunta daquela outra noite, mas com um tom completamente diferente. Não era uma acusação, era uma busca genuína por um fechamento. Olhei para a fotografia de Inácio na parede. Seu sorriso não parecia mais me questionar ou me julgar. Parecia em paz. Pensei nos 20 anos de ódio, na teia que teci, na mentira que quase consumiu meu filho. Pensei na verdade que encontramos no porão e na liberdade dolorosa que ela nos trouxe. "A vingança não valeu a pena, meu filho", eu disse, minha voz finalmente livre de todo o peso. "Ela quase nos destruiu, mas lutar pela verdade do seu pai, sim, isso valeu a pena." Estendi minha mão sobre a mesa. Ele a segurou, o aperto firme e seguro. Não éramos mais conspiradores, nem vítimas, nem vingadores. Éramos apenas uma mãe e um filho que haviam atravessado o inferno juntos e sobrevivido. A paz que senti naquele momento não era fria nem quente. Era simplesmente paz. A paz de uma história finalmente contada por inteiro. A paz de uma conta que não foi apenas acertada, mas compreendida. A teia havia se desfeito e, em seu lugar, algo muito mais forte começou a crescer. Minha vingança foi servida. A justiça foi feita, à minha maneira. Se meu relato te tocou, compartilhe essa história e mostre que a memória de Inácio jamais será esquecida.